Olá, eu sou a Karime Chukri Delay e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde, com uma convidada muito especial, que é mais do que uma convidada, é minha amiga, que é a doutora Karimã Abdala, ginecologista, obstetra, que atua aqui em Maringá e em Nova Esperança. Doutora Karimã, é um prazer receber você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, o prazer é muito maior para mim, ainda mais de estar com você. Você sabe disso. Obrigada. E, bom, a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, que é a Lovalty Veículos e a Guia Saúde Cidades. E, para começar, você gostaria de compartilhar um pouco com a gente sobre como que se deu o início da sua carreira? Como que foi? Você se inspirou em alguém? Como é que foi? Conta pra gente. Bom, a minha primeira formação é como dentista. Eu me formei, entrei na faculdade muito nova, então com 21 anos eu já era formada como dentista, com 23 eu era especialista. Só que eu gostava muito da teoria, mas não gostava muito da prática em si, principalmente do ficar no consultório e não conversar. Eu era daquela tipo de dentista que deve ser horrível para os pacientes, que o paciente ficava falando e o paciente ficava, então assim, era uma tristeza para mim. E todo mundo na minha casa da área da medicina. Então, na época, meu pai não gostou muito que eu fosse fazer medicina, tudo, mas acabou dando certo de eu entrar. E a ginecologia era uma opção para mim, mas eu não tinha tanta noção do que eu gostaria tanto. Conforme eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar, foi que eu parti para ginecologia e para obstetrícia. Em primeiro momento, eu queria fazer psiquiatria, porque eu gostava de entender a cabeça dos pacientes e poder. Só que na psiquiatria tem uma vertente muito triste. E eu falo assim que na ginecologia e na obstetrícia a gente trabalha com vida. Por mais que os pacientes tragam algum problema, são problemas que a gente vê um resultado no tratamento. E o melhor de tudo, tratar de mulher, você vê resultado. A mulher se cuida, ela faz, e ela volta com aquilo lá melhorado para você. Então você se sente gratificada com isso. Sem contar que eu falo assim, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, para tua ginecologista você vai falar o que você não conta para tua melhor amiga. Então, é uma proximidade e uma amizade muito grande. Eu vejo a maioria das minhas pacientes hoje como amigas. Eu sei que elas não falam muitas vezes coisas que elas falam para mim, coisas que elas não falam para as próprias amigas dela, para a mãe. E a maneira com que muitas vezes a paciente é exposta, ela tem que ter uma confiança muito grande. Então, eu sei que se ela vier a primeira vez e ela voltar, é porque ela confia realmente em mim. E isso para mim é muito gratificante. Sim, e é importante isso que você falou, dessa confiança, porque, igual eu também, quem não sabe, eu sou paciente da doutora Karimã, e é muito importante essa relação, esse acolhimento que você dá quando a gente chega na clínica. E então, acredito que não só eu, mas muitos casos que você recebe. Então, ter esse cuidado, e realmente é um momento de mulher com mulher, né? A gente conversa, a gente ri, e independente se tem problemas para tratar de saúde, você faz todo esse acolhimento, tratamento, e é importante, né? A gente. Eu acho que assim, ó, na medicina, a ginecologista muitas vezes é a única médica que a mulher vai. Ela não vai passar por um clínico, ela não vai, mas na ginecologista ela vai todo ano. E você tem essa proximidade mesmo. Eu acho muito engraçado. Essa semana teve algumas pacientes que foram, e foi aquela consulta assim: qual que é o teu problema? Faz. Eu sinto falta daquela conversa. Mas e em relação à família, em relação ao marido? Eu gosto dessa coisa mesmo de meio psicóloga, de saber da vida da pessoa, até porque muitas vezes a mulher ela somatiza demais. A gente acaba absorvendo muito algum problema e esse problema pode aparecer em doença. Então, um paciente muitas vezes com uma queda de cabelo intensa, você vê as vitaminas, está tudo bem, não é vitamina, é estresse. Daí você vai descobrir o porquê o estresse. Tá tendo muitas vezes problema com o marido por conta de libido. E muitas vezes ela não vai comentar, porque ela não conseguiu fazer o link de uma coisa com a outra, que o estresse, ela tá brigando com o marido e que isso está causando a queda de cabelo. Então, assim, eu tenho paciente muitas vezes com candidíase de repetição, porque ela tá passando por um período extremamente estressante, por conta da baixa imunidade. Então, eu acho que na minha área é muito importante essa conversa, essa proximidade com a paciente. Perfeito, com certeza, né? É um vínculo que leva para a vida inteira, né? Porque você tem um acompanhamento contínuo sempre. Precisa, né? É importante para a saúde feminina.
Bom, você atua bastante nessa parte de estética íntima. Para quem não sabe, a doutora Carimã, ela pega bem essa parte de estética vaginal, estética íntima da mulher. Então, essa estética íntima, ela é um tema que é recente ainda, a gente começou a ouvir faz pouco tempo. Você pode nos explicar o que é e quais são os principais procedimentos que você realiza nessa área? Sim, ó, a estética íntima é como você falou, é uma coisa muito nova. Por quê? Porque antigamente a mulher tinha vergonha de olhar para a própria pepeca. Era um tabu. Encostar na pepeca era um tabu muito grande. Até mesmo na ginecologista, elas iam muito constrangidas. E agora, com essa liberdade sexual maior da mulher, com essa parte menos machista, mais feminista, as mulheres começaram a se olhar e descobrir o que elas gostam ou não. E tem certas coisas que muitas vezes incomodavam elas. Muitas vezes o pequeno lábio um pouco aumentado, ou alguma pinta que incomodava. Com o passar da idade, a gente tem um envelhecimento de toda a pele. Toda parte do corpo, ela começa a ter flacidez, inclusive a pepeca. E também a mulher hoje em dia, ela vive mais e ela tem uma vida sexual depois da menopausa. Antigamente não. Então chegava uma hora que ela parava de ter vida sexual. Então aquela envelhecimento não constrangia tanto ela, não causava uma perda de qualidade. Da vida dela. E agora isso faz diferença. Então, como ela se cuida do rosto, cuida das outras partes, ela também precisa disso na pepeca, porque senão a gente acaba perdendo urina, a gente acaba tendo prolapso, que a gente fala saída de algumas partes, ela sente menos prazer durante a relação. Então, a estética íntima veio para suprir essa necessidade de um olhar voltado não só para a pepeca, como para a sexualidade da mulher e do aproveitamento sexual da mulher durante uma relação. O que é muito importante, porque é muito triste você ter uma vida sexual com alguém sem sentir prazer, vira uma obrigação. Sim. E daí, hoje, você trabalha, então, com vários tratamentos para todo tipo de problema vaginal que a mulher possa Sim. ter. Por exemplo, a gente faz laser. O laser ele ajuda tanto na lubrificação quanto na parte do colágeno, na estimulação, na melhora da lubrificação. Então, assim, nas pacientes com menopausa, uma das queixas imensas do consultório, que muitas vezes elas acabam até parando de ter relação, é por conta do ressecamento. E o laser, ele ajuda muito isso. Ele rejuvenesce realmente a parte íntima. A gente trabalha também com ninfoplastia, que é a diminuição dos pequenos lábios. Algumas pacientes, não só por estética, tá? Muitas vezes porque incomoda mesmo. Vai colocar uma calcinha, machuca na calcinha. Vai andar de bicicleta, machuca na bicicleta. Eu tive paciente que nunca colocou um biquíni Meu porque não Deus. tinha coragem por conta dos pequenos lábios. E hoje a gente consegue fazer esse tipo de procedimento até muitas vezes dentro do próprio consultório, até para ela se sentir mais à vontade, menos informal, como num centro cirúrgico. Ainda a gente pode fazer o uso de ácido hialurônico, que a gente usa para o lábio, para o rosto, até mesmo para diminuir o tamanho da vagina, não muito, claro, mas mais pensando na formação do colágeno e principalmente para lubrificação. Paciente que teve câncer de mama, elas não podem usar nenhum tipo de hormônio. Então, muitas vezes, só o gelzinho durante a relação não é o suficiente. Então, com o ácido hialurônico, ela tem um resultado muito bom e volta a ter vida sexual. Eu tinha pacientes que não tinham relação há 2 anos e depois do uso do ácido hialurônico começaram a ter. E isso é muito gratificante, você vê isso. E você vê a mulher olhando para ela, porque a parte sexual da mulher sempre foi muito pensada no homem. E hoje em dia não, ela pensa no prazer dela, no ela se sentir bem. E isso é muito legal, porque eu venho de uma família muito machista, uma família árabe muito machista. Então, eu acho que essa parte da ginecologia me chamou muita atenção da mulher olhar para ela, ser um pouco mais feminista. Sim, ter voz também, né, para escolher o que para ela é melhor, né? Sim, Então, também parar de olhar o sexo só para dar prazer para o homem. E não, também é importante para a mulher, para a vida, para a saúde, para sim, ter, né? porque, por exemplo, quando você tem uma vida sexual feliz, você tem, vamos dizer assim, um orgasmo, você tem uma liberação de vários tipos de hormônio. O hormônio do bem-estar, melhora a tua imunidade, melhora a parte da dopamina, então melhora até o hormônio da felicidade em relação à depressão.
Então, tudo isso, o organismo, ele é todo ligado. A gente não é uma parte, a gente é um todo. E quando, por muito tempo, a mulher se isolou, que ela ia no ginecologista só para colher o preventivo para não ter câncer, ela deixava de uma outra parte dela de também ser feliz e completa. Então, eu falo assim, hoje em dia, tudo isso fez uma integração da mulher. E eu gosto muito disso, eu acho muito legal, porque é você poder ver, muitas vezes, uma paciente que tinha um certo preconceito ou que não aproveitava, começar a ter uma vida feliz em relação a isso. Eu tenho, e não é mentira, eu tenho maridos que mandam mensagem para mim, porque eles voltaram a ter uma vida feliz com a esposa, porque depois da menopausa eles não conseguiam mais ter esse tipo de troca com a esposa. E depois de, muitas vezes, algum tratamento, alguma medicação, eles voltaram a ter isso. Que lindo, né? É realmente, eu imagino para você que está do outro lado e que faz parte de todo esse processo, realmente deve ser muito, muito gratificante, né? Para mim, que era dentista hoje e não gostava do que eu fazia, trabalhar com o que eu gosto não é trabalho. Não é trabalho. É uma delícia. E quais são os benefícios da ninfoplastia para a autoestima e bem-estar da mulher? A gente já está pegando aí, né, um gancho dessa fala sua sobre a ninfoplastia. E assim, você faz bastante? Quais os benefícios que você vê assim de forma em todas as mulheres? A mulher, ela é muito, vamos dizer assim, sensível em certos aspectos e muito crítica. Então, se ela não se sente confortável com uma parte do corpo dela, aquilo lá, ela começa a somatizar e levar para as outras áreas do corpo. Então, as pacientes, quando elas têm esses pequenos lábios aumentados, tanto por estética, como quando uma paciente quer fazer uma plástica no nariz ou colocar um silicone, isso se torna uma coisa que incomoda muito ela durante a vida sexual dela, como as pacientes que não são por estéticas, pelo tamanho dos pequenos lábios, eles começam a incomodar em calcinha, biquíni, bicicleta, muitas vezes calça jeans, isso machuca, chega até a esfolar. Então, ele acaba ajudando nessa parte, essa retirada. E é claro, os pequenos lábios são proteção. Sim, são proteção. A gente não vai retirar totalmente, a gente vai deixar a paciente de uma maneira confortável. Essa eu acho que é a grande diferença, você trazer conforto para o paciente. E uma das coisas que elas perguntam muito para mim, mas eu vou perder a sensibilidade, vai diminuir meu prazer? Não, porque a terminação nervosa dos pequenos lábios, o que a gente tira é a parte final. A gente sente muito mais prazer mais no início, e é o que a gente não mexe. Uhum. E até acho que acredito também, né, na confiança na hora de se relacionar com um parceiro. Porque se você se sente incômodo, é difícil você conseguir deixar com que o outro veja aquilo que te incomoda. Sim, Então, sim. Em relação a sexo oral, em relação à luz acesa, luz apagada, tem todo um psicológico muito intenso nisso. Muitas vezes, e eu tenho várias pacientes que os maridos não se incomodam, nunca nem pensaram nisso, ou o parceiro, mas para ela era alguma coisa muito complicada. Ela, na verdade, a maioria faz isso por ela, não pelo parceiro. perfeito. Você falando, né? Às vezes até realmente o parceiro nunca nem reparou, Não, nem não, sabe o tamanho que é, não, nem mas sabe é. nem o que que é os pequenos lábios. Não tá nem aí para essa parte, mas para ela é uma coisa muito incômoda, tanto que ela não consegue aproveitar. Ela não consegue Sim. aproveitar. Sim, nossa, e realmente deve ser bem difícil. E que bom que tem profissionais assim como você que vão dar essa ajuda, porque além de saúde, né, bem-estar também emocional. O bem-estar emocional faz parte da saúde, né? Muito, muito e cada dia mais. Bom, ainda falando sobre a ninfoplastia, quais são os cuidados pós-procedimento, tanto da ninfoplastia quanto de outros procedimentos que você realiza na clínica? Você falou que alguns são feitos no consultório, depois essa paciente, como que ela cuida disso em casa? Bom, a gente faz o procedimento no consultório sobre anestesia local, tá? E a maioria dos pacientes é uma dúvida bem frequente porque é uma região muito sensível. Só que é um pós-cirúrgico muito tranquilo. É claro, a paciente fica um pouco mais sensível pelo local e não pela dor. Os primeiros 3 dias são bem mais incômodos e o cuidado, basicamente, é lavar com água e sabão
e colocar gelo nos primeiros 2 a 3 dias. Depois disso, é só cuidar para não sentar em bicicleta, em alguma coisa desse estilo. Relação sexual a gente pede 30 dias, mas depois do terceiro dia, ela já não percebe que está mais operada, porque a cicatrização da região vaginal também é muito rápida. E em relação aos outros procedimentos, laser, ácido hialurônico, todos eles, o cuidado é no máximo você usar algum cicatrizante, mas o incômodo é praticamente nenhum. Raramente alguma paciente tem que tomar um analgésico como um dipirona. É muito tranquilo. Perfeito, né? Até para quem, né, porventura está ouvindo a gente e tem essa queixa, deseja realizar a cirurgia, né? Então já saber que o verão tá chegando, muitas vezes tem esse incômodo, dá tempo de fazer, vai ter uma boa cicatrização, vai poder viajar, né? Então isso Sim, você pede assim para o paciente, uma semana e meia, ela vai poder estar fazendo praticamente tudo. É claro, eu não vou deixar ela entrar na piscina com uma semana e meia, mas pelo menos passear de biquíni eu deixo. Não, ótimo, porque o verão chegando, a mulherada quer colocar biquíni, quer poder sair confortável, isso é importante. Muito. Bom, você falou sobre o laser íntimo. Então, em quais casos que você indica esse laser? Quais os resultados, né? Como que, como que é o protocolo? Tem que continuar fazendo? Quais que são? Ó, o laser íntimo, ele acaba sendo utilizado para várias vertentes. A gente usa tanto para as pacientes que se queixam de um afrouxamento da vagina e um envelhecimento, para as pacientes que referem um ressecamento vaginal e mesmo aquelas pacientes que falam que a pele ficou muito fina e durante a relação sexual elas começam a ter pequenas fissuras e até mesmo para incontinência urinária. O laser, por ele melhorar esse colágeno, ele ajuda a gente a estabilizar a uretra e a paciente diminui ou praticamente cessa toda a perda urinária, porque por conta do envelhecimento, algumas pacientes começam a ter perda urinária involuntária. Então, o laser ajuda muito nesse aspecto, com uma resposta muito boa. Os protocolos dependem muito de paciente para paciente, de caso para caso, mas a gente tem um protocolo de 3 a 5 sessões e normalmente a gente pede para fazer uma manutenção uma vez por ano. Então, e muitas vezes a gente também pode fazer intercalado, muitas vezes usar a parte de estímulo de colágeno com ácido hialurônico e junto fazer o laser para ter uma melhor resposta da paciente que muitas vezes não quer ir para uma cirurgia ou muitas vezes só isso daí vai ser o suficiente para resolver o problema e a gente daí consegue ter uma resposta muito rápida, até porque o laser, ele com 15 dias você já começa a ver um benefício, mas o pico dele de benefício é com 3 meses. Já o ácido hialurônico, com uma semana você já tem uma resposta boa. Então, a paciente, ela consegue, depois de uma semana, já ter uma qualidade de vida muito melhor. E as pacientes que, por exemplo, têm cicatriz vaginal pós-parto normal, pacientes com parto normal, elas se beneficiam muito do laser por conta dessa retração tecidual e desse aumento do colágeno. Até mesmo as pacientes que têm dor durante a relação, por conta disso, o laser tem uma boa resposta. Perfeito, né? Porque realmente a gente vê hoje, ainda mais hoje, que tem bastante, tem aumentado muito a questão de partos naturais. Então, a mulher acaba muitas vezes tendo que ter bastante força para ter esse parto. Então, depois poder ter essa opção para dar uma ajudada, evitar que tenha essa incontinência urinária. Doutora, você falou um pouco sobre esse preenchimento. O preenchimento, você faz esse preenchimento com ácido hialurônico e também você tem alguns preenchimentos exclusivos, né? Preenchimento de ponto G, ponto H, quais que são, quais as diferenças, como que é? Algumas mulheres, elas têm o capuz clitoriano. O capuz clitoriano, ele seria mais ou menos como o capuz do pênis mesmo. Só que o homem é muito simples para ele pegar esse capuz e retrair. Para a mulher, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente consegue colocar ácido hialurônico no clítoris para jogar, não para ficar maior, mas sim para jogar esse capuz para trás para melhorar a sensibilidade e prazer dela durante a relação.
E em relação ao ponto H, a gente brinca que é o ponto do homem, porque como a gente faz aonde seria o ponto G da mulher, a gente aumenta o volume ali para ser estimulado esse local durante a relação, melhora tanto para o homem, por conta do aumento do contato, como para a mulher, porque daí acaba estimulando mais o ponto G. Então dá uma ajudada bem boa. Se vocês gostam bastante, os maridos mais ainda. Bom que tem para os dois lados, né? Tanto para o homem quanto para a Eu mulher. falo, a Então, primeira vez ela vai, a segunda o marido traz. ele mesmo presenteia. Sim, com certeza. Na verdade, o presente é para ele, na maioria das vezes. Na verdade, para ambos. É, perfeito. E o pós-operatório também o pós-realização de procedimento também é tranquilo. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. A maioria dos pacientes não precisa nem de analgésico. No máximo, a gente pede para ela usar algum lubrificante para ajudar na cicatrização. 5 a 10 dias sem relação sexual, dependendo de qual for o procedimento. E a vida que segue. Até mesmo para o preenchimento dos grandes lábios, que algumas pacientes, por conta da idade, acabam sentindo um murchamento dessa região. Então, a gente consegue fazer isso também com uma resposta excelente e sem grandes cuidados. É que eu acho que a mulher, ela tem, não só a mulher, né? Todo mundo tem um pouco de medo quando fala em centro cirúrgico. Então, poder fazer no consultório, ali, conversando com você, essa praticidade também é muito importante para o paciente, né? É muito mais fácil, e assim, quando você pensa em ginecologia e centro cirúrgico, você vai estar exposta numa coisa que para a mulher é uma coisa muito íntima, para várias pessoas passando por ali. Por mais que ela esteja sedada, dormindo, ela se sente incomodada em relação a isso. Então, tá dentro do ambiente do consultório, segura, com pessoas que você já conhece e com o mínimo de gente possível, te traz um conforto bem grande. Com certeza. E quem não conhece o consultório da doutora Karimã Abdala, segue ela lá no Instagram, que eu recomendo de olhos fechados, toda a equipe, a doutora. São maravilhosos. Bom, saindo um pouco dessa parte de estética vaginal, de preenchimento, você também tem realizado bastante cirurgias por vídeo. Quais são as indicações para essa cirurgia e como que ela é feita? Bom, a cirurgia por vídeo, ela é uma cirurgia que já tem um certo tempo, é uma cirurgia bem consagrada, e a indicação dela é por conta da morbidade. Quando a gente fala de uma cirurgia abdominal, uma retirada de útero, mioma, cisto, você abrir totalmente a barriga da paciente, você expõe ela a vários riscos, e o pós-cirúrgico dela, a chance de complicação é muito grande. Na cirurgia por vídeo, ela dá uma facilidade muito grande, porque você não abre totalmente a barriga, você faz pequenas incisões. Com uma câmera, você vai olhando por dentro da barriga da paciente sem sangramento, então você consegue ver cada detalhe e você consegue ir fazendo toda essa cauterização e toda essa, vamos dizer assim, fazendo toda essa parte cirúrgica sem ter grandes complicações e sem ter muito sangramento. Então, que facilita muito o pós-operatório da paciente. E hoje em dia, a gente faz praticamente todas as cirurgias que faria antigamente aberta, a gente faz por vídeo. E ainda, por exemplo, pacientes com endometriose, que hoje assola uma grande parte das mulheres. A cirurgia por vídeo, além de ajudar na fertilidade da mulher e diminuir essa morbidade, melhora muito a qualidade de vida. Por conta da dor, a gente consegue ver os focos melhores, a gente consegue tirar esses focos com muito mais tranquilidade e até a parte estética, que muitas vezes a mulher ela é ligada a isso. Então, você não vai ficar com uma cicatriz tão grande, no máximo vai ficar com uma cicatriz de um pontinho. Então, fica muito mais fácil, muito menos doloroso para a paciente. E essa cirurgia, daí sim, ela é feita em centro cirúrgico, não é feito no consultório. Não, daí é tudo feito no centro cirúrgico, por mais que seja quando a gente vai falar em entrar na cavidade, a gente precisa de um suporte, até mesmo do anestesista, para a dor da paciente e estabilização orgânica dela. Porque quando você mexe em toda essa cavidade, você tem algumas alterações. E daí você precisa ter todo esse suporte e o pós-cirúrgico acompanhado por uma equipe de enfermagem, com todos os materiais necessários, se tiver alguma complicação no meio dessa cirurgia. Perfeito. E é uma cirurgia que, se a gente for pensar, então, ela tem muito menos complicações do que uma cirurgia, né, se fosse feita de forma tradicional, né? Com certeza, em relação
a sangramento, dor, infecção, internação, tempo de internação. É uma cirurgia que ela traz um conforto para a paciente muito grande, tanto que a gente briga, elas ficam tão confortáveis que elas acabam aprontando coisas que não devem, então a gente tem que ficar meio no pé. Mas é uma cirurgia que traz uma facilidade muito grande para a paciente. Até mesmo o retorno às atividades dela é muito mais rápido e com tempo muito menor. Você poderia dizer quanto tempo, mais ou menos, que é um pós-cirúrgico? Depende de cirurgia para cirurgia. Quando você vai pensar numa cirurgia de endometriose, você pode falar até em 15 dias, 20 dias, um cisto de ovário. Quando você vai falar de uma histerectomia, retirada do útero, a gente já pensa muitas vezes numa cirurgia com 30 dias. E depende muito do que está ligado, porque muitas vezes a gente tem não só a cavidade ali, a gente tem algumas aderências. E para poder soltar essas aderências, ela pode complicar um pouco mais a cirurgia. E até mesmo essa é uma das vantagens da cirurgia por vídeo, porque a chance de ter aderência diminui muito. E melhora muito o conforto da paciente com o passar dos anos, porque essas aderências começam a incomodar, não é logo pós-cirúrgico, é depois de 1, 2, 3 anos. Sim. Ainda é pouco comentado sobre cirurgia por vídeo, então, muito importante a gente saber que tem essa opção também, né? Porque é muito mais confortável. Se eu tivesse que escolher entre uma e outra, com certeza, ia escolher por vídeo, por conta de toda essa facilidade, menos risco. Sim, a paciente ela fica muito bem, muito rápido. Então, com um dia após internação, que é só para você ter certeza que não vai ter nenhuma complicação, o paciente vai de alta. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, sair um pouco dessa cirurgia e focar nos implantes hormonais. Você também trabalha bastante com os implantes. E quais que são as finalidades do uso desses implantes? O que eles podem melhorar, né? Quais são as indicações dele? Bom, os implantes hormonais hoje em dia, eles vieram para repor o que falta no organismo. Então, quando a gente fala de reposição hormonal na mulher, a gente pensa em menopausa, mas a gente esquece que a partir dos 40 anos, a mulher já tem um declínio dos hormônios dela. Claro, isso nem sempre indica a reposição hormonal, mas a gente vai pensando na colocação desses implantes, né, no caso de testosterona ou estradiol, pensando nisso, em voltar à qualidade de vida dela. Já a gestrinona, que é considerado o chip da beleza, ele tem 3 indicações bem precisas, que é adenomiose, miomatose e endometriose. A gestrinona, ela é excelente para endometriose. Ela é um tratamento fantástico, onde a paciente melhora muito a qualidade de vida, porque diminui as dores da paciente, ela consegue estabilizar os focos de endometriose e diminuir a inflamação da paciente. É claro, a gestrinona, ela ficou muito mal falada por conta da história do chip da beleza, porque por ela ser um anabolizante, ela também acaba aumentando a força muscular da mulher, ela, por consequência dela ser antiestrogênica, diminui a celulite e ainda aumenta o libido. Então, as pessoas começaram a usar ela para o fim estético, esquecendo do fim clínico. Só que o fim clínico dela, quando bem indicado, a gente tem uma resposta muito boa e uma qualidade de vida. E muitas vezes você tira uma paciente de um centro cirúrgico ou posterga um centro cirúrgico para uma paciente, usa gestrinona. Eu não confesso que eu não conheço muito sobre esse universo de hormônios, já ouvi falar alguns, e tem outras opções no mercado. Quais que são as opções de implantes que você usa? DIU também, quais as diferenças que você poderia falar? Quando a gente fala de implante hormonal, a gente fala de reposição hormonal. Quando a gente fala de implante para anticoncepção, a gente pensa no Implanon. O Implanon é totalmente diferente da reposição hormonal. O Implanon, ele serve para dificultar, não, vamos colocar outra palavra. O Implanon, ele serve para anticoncepção, é para paciente não engravidar. Então, ele tem alguns benefícios. Na maioria dos pacientes, ele diminui o fluxo menstrual e até mesmo espaça mais a menstruação. E é claro, os pacientes sempre têm aquela coisa assim, ai, mas se eu não menstruar, não vai me fazer mal? De maneira alguma. Quando você menstrua, você perde muito sangue. Junto com o sangue vai vitaminas, vai líquido, e isso deixa a paciente muito ruim. E antigamente as mulheres não menstruavam, porque elas emendavam um filho no outro. Nossa, é verdade. Então, o fato de você não menstruar facilita muito a tua qualidade de vida.
E até mesmo a gente fala assim, qualidade de vida, literalmente, a vida profissional, o dia a dia, a paciente não tem anemia, facilita tudo em relação a isso. Então, quando a gente pensa no Implanon, a gente pensa nessa parte de anticoncepção. Quando a gente pensa em DIU, a gente tem basicamente, a gente pode falar 4 opções, mas as duas básicas seriam o Mirena, que é o DIU medicado, e o DIU de cobre. O Mirena, ele é um DIU que quando a gente fala de DIU, a gente fala dele dentro do útero. Então, por ele ficar dentro do útero, a dose hormonal dele é baixíssima. Baixíssima ao ponto de pacientes que muitas vezes tiveram trombose poder usar, tá? E ainda tem o irmão mais novo dele, que é o Carlina, que tem menos hormônio ainda. E a facilidade desses DIUs são que, em 90% das vezes, as pacientes param de menstruar. Então, sem essa menstruação, não vai ter TPM, ela não vai ter anemia, ela vai ter qualidade de vida, ela não vai ter irritabilidade, ela não vai ter cólica. Então, ajuda muito. Sem contar que a paciente, quando você diminui a ovulação da paciente e diminui a menstruação dela, você previne de câncer de ovário e câncer de endométrio. Todo mundo, não, mas o anticoncepcional, isso não só para Mirena, tá? Qualquer tipo de anticoncepcional oral. Eles condenam como se fosse um bicho, e não é, ele é um mocinho. Porque, não, aumenta o risco de câncer de mama? Sim. Só que o câncer de mama, em 90% das vezes, é curável. Câncer de ovário e câncer de endométrio, não. Então, a paciente se beneficia muito do fato dela estar com anticoncepção. E tirando esses DIUs medicados, a gente ainda tem o DIU de cobre e o DIU de prata. Esses DIUs são sem hormônio, eles são colocados dentro do útero e eles fazem essa anticoncepção por irritabilidade. Eles irritam, vamos dizer assim, o local para que o esperma não consiga subir e não encontre o óvulo. A paciente continua ovulando. Então, teoricamente, para a parte hormonal dela, para o libido, ele realmente é melhor. Só que você pensando que é por irritabilidade, algumas pacientes respondem muito mal pelo processo inflamatório que cria. Então, elas têm mais cansaço, mais indisposição, aumenta a cólica, aumenta o fluxo menstrual. Então, nem todas as pacientes beneficiam. E é claro, como ele não tem hormônio no local, se ele não estiver muito bem posicionado, aumenta muito a chance de gravidez. Então, isso a gente tem que deixar bem certo para a paciente, que muitas vezes ela fala assim, mas eu não quero hormônio, eu tenho preconceito com hormônio. O hormônio não é tudo que as blogueirinhas falam. O hormônio, a gente não vive sem hormônio. E assim, se você for pensar, em relação à parte de câncer e prevenção, o anticoncepcional te ajuda muito. E eu acho que tudo isso que você falou traz à tona a importância de realmente ter uma ginecologista para chamar de sua, ter esse momento de conversa, porque é ali, conversando com essa paciente, que você vai conseguir direcionar. Olha, para você o mais indicado é esse, para outra é aquele, porque você ficar muitas vezes, vou usar porque meu amigo usou, mas para você não é essa Ou indicação. você vê no TikTok, ou você vê no Instagram, e eu falo assim, essa parte de confiança é muito importante. Porque eu posso falar para você o que eu quiser falar. Se você não confiar em mim, primeiro que você não vai aderir. Segundo, que você não vai ter certeza que vai ser bom para você. Então, eu acho que você ter uma proximidade com a paciente e conseguir ter um tempo de você sentar, conversar, explicar, ela vai ter um outro olhar sobre as coisas. Sim, sim. Bom, falando ainda sobre essas doenças, prevenção, esses implantes, esses hormônios que realmente ajudam a mulher a ter uma qualidade de vida, a ter saúde. A colposcopia, ele é um exame, é uma forma de diagnóstico que você usa no seu dia a dia. Como que é usado? O que que é, na verdade, para quem não conhece? A, a gente tem, por conta do HPV, o risco de câncer de colo de útero. Tá? E é um câncer extremamente prevenível. É um câncer que a evolução dele é lenta e ele é prevenível. Quando a gente tem uma alteração no preventivo ou quando a gente tem alguma lesão no colo, para a gente, antes da gente mexer nessa arquitetura do colo, que é aquilo ali que também ajuda a segurar o bebê, a gente faz esse exame chamado colposcopia, que basicamente é você passar um líquido no colo do útero e aonde você tem uma maior absorção de açúcar é onde tem mais células se proliferando. Até porque para poder crescer eu preciso absorver açúcar. Então, esse líquido, ele cora aonde está tendo muito, vamos dizer assim, muito uso do açúcar. E com o microscópio, você olha nesse local.
Se tiver algum local desse que você venha com o microscópio, você tira um pequeno pedaço para poder mandar para biópsia para ver se tem alguma coisa ou não, para você poder fazer uma intervenção na paciente. Então, é um exame que acaba prevenindo de grandes intervenções, porque quando a gente fala de colo do útero, a gente tem que pensar que acima dele tem o útero, que é onde fica o bebê. O fato de eu mexer na arquitetura do colo, ou causar uma lesão no colo, ou amputar um colo sem uma real necessidade, acaba me trazendo consequências e complicações durante a gestação, como parto prematuro, como abortamento de repetição. Então, ele acaba te dando uma facilidade e te levando a um diagnóstico mais preciso e um tratamento também muito maior e muito melhor para o paciente. E esse exame você realiza no A gente consultório? realiza no consultório, ele é um exame praticamente indolor, é um exame rápido, não é um exame muito demorado e com pouquíssimas, para não dizer nenhuma complicação. Ótimo, perfeito. Bom, agora a gente vai para uma série de perguntas rápidas. Então, você tem 30 segundos para responder. E eu que falo pouco, né? Vai ser super fácil. Vamos lá. Alerta máximo. Quando uma mulher deve buscar ajuda imediata em relação à saúde íntima, seja por questões estéticas ou problemas ginecológicos? Bom, as pacientes que têm sangramento pós-relação ou sangramento fora do período menstrual, é sempre interessante avaliar porque pode ser alguma lesão ou pode indicar algum problema. A mudança do cheiro e das características também da secreção fisiológica sempre levam a um alerta, e principalmente algum sintoma, coceira, irritação, sensibilidade, isso tudo tem que chamar a atenção da paciente. Verrugas, úlceras ou qualquer lesão que apareça na vagina é sempre um sinal de alerta. Você sabia? Você sabia que o laser íntimo pode ser usado não apenas para estética, mas também para tratar problemas como incontinência urinária e secura vaginal? Verdade? Verdade absoluta. Ajuda e ajuda muito. Quem nunca teve dúvidas sobre procedimentos de estética íntima? Como você orienta os pacientes que têm receios ou perguntas sobre essas cirurgias? Algumas pacientes chegam muito envergonhadas realmente no consultório com uma dificuldade muito grande de falar sobre isso. Eu acho que uma abordagem mais delicada possível e sempre deixar a paciente à vontade para falar. Questionar sem impor. Eu jamais vou chegar no consultório e falar assim, olha, o que você acha da gente tirar isso daqui? Isso tem que ser um incômodo dela, não é meu. Porque muitas vezes ela nem se incomoda. O fato de eu falar, ela começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Então, eu acho que essa situação de confiança e, vamos dizer assim, delicadeza com a paciente, a gente tem que ter. Muitas vezes, numa primeira consulta, uma paciente mais tímida, a gente não vai falar sobre isso, nem sobre a parte sexual. Mas conforme ela vai indo, você vai ganhando a confiança dela e ela vai se sentindo à vontade, ela vai te dando brechas para você poder chegar nesse assunto, até mesmo para a qualidade de vida dela. Agora a gente vai para algumas perguntas reais de pacientes que são pacientes da Guia Saúde e que mandaram. Doutora, tenho 43 anos e depois de 2 gestações percebi que perdi um pouco da confiança na minha vida íntima. O preenchimento vaginal pode me ajudar com isso? Depende, tá? A mulher, em relação à sexualidade, ela não é um botão. Homem, você liga e desliga. A mulher é um círculo, para não dizer uma espiral. Então, tem várias coisas que alteram essa confiança. Desde a parte estética dela tá bem com o corpo dela, desde a parte do dia a dia dela, e também os problemas que ela tem durante a relação. É claro, se o problema dela, a diminuição disso foi porque ela está sentindo a vagina mais seca, está tendo flatos vaginais, que é quando a gente solta aqueles puns durante a vagina, isso ajuda bastante. Mas, se não for isso, muitas vezes a abordagem é em outro tipo de lado, em outra vertente, e não nessa parte. Você fala assim, né? Uma questão mais emocional, às Sim. vezes procurar uma terapia, seria isso? Também, por exemplo, a mulher, se ela não se concentrar durante a relação sexual, ela não vai conseguir, na maioria das vezes, chegar ao prazer. Porque se ela tiver com um filho com um problema, ela tá lá
tá gostoso, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Daí ela, não, porque o Joãozinho vai fazer não sei o que lá. Daí voltou para trás. Daí, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, amanhã eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho isso. Nossa, meu marido falou isso, aquilo para mim. Então, ela não consegue. Então, a parte sexual da mulher, o prazer sexual da mulher é muito mais complicado e muito mais complexo do que do homem. E os homens têm essa dificuldade de entender, porque eles não conseguem entender por que não é só ligar um botão. E não é só ligar um botão. Se ela tiver brigado com o marido de manhã e à noite ela estiver magoada, não vai ser da mesma maneira. Ela não vai se sentir na mesma entrega. Se ela estiver incomodada com alguma coisa no corpo dela, ela não vai conseguir relaxar e aproveitar. Então, na parte sexual, você não vai pensar só vamos dizer assim, na estética ou só na parte hormonal. Você tem que ver o que tem no dia a dia dessa paciente que pode fazer com que ela não consiga aproveitar a relação. Ótimo. Tem uma segunda paciente que enviou. Doutora, tenho 38 anos e fiz várias pesquisas sobre cirurgia por vídeo. Como ela é realizada e o tempo de recuperação é muito mais curto? O tempo de recuperação diminui bastante. É uma cirurgia feita em centro cirúrgico, né? E é uma cirurgia onde a gente coloca dentro da barriga das pacientes, a gente não coloca a mão. A gente vai com pinças e coloca uma câmera de vídeo. Então, pela câmera de vídeo, a gente olha num vídeo e vai vendo o que a gente está fazendo na barriga da paciente. Então, é uma cirurgia com muito menos sangramento, muito menos morbidade. É uma cirurgia muito mais tranquila para a paciente, principalmente no pós-cirúrgico e na chance de ter complicação. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Ai, quero de novo. Pode falar bastante. Eu também. A gente pode continuar lá no consultório, A nós duas. A gente pode, com certeza, vai ser uma delícia. E não só no consultório, a gente poder aí ter um tempo para conversar é muito gostoso. Eu acho justo. Mensagem você gostaria de deixar para todo mundo que está nos ouvindo? Então, tem pacientes da Guia Saúde, tem seus pacientes. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público? Olha, é uma coisa que eu vejo muito no consultório, é que a mulher é sempre a última, tá? Ela traz os exames dela porque o filho estava precisando, porque a mãe estava precisando, porque o marido estava precisando, mas não tem como você cuidar de ninguém se você não tiver cuidado. Não tem como você restaurar a saúde de alguém se você não tiver saúde, porque você não vai conseguir dar continuidade. Então, a gente precisa realmente ter o nosso tempo, a gente precisa se cuidar. Isso não é para se sentir culpada. A gente é ser humano. Ser mãe não quer dizer que você não é ser humano. Quer dizer que você é um ser humano que cuida, mas para você cuidar, você tem que estar bem. Sim. Esse autocuidado é auto-amor também, né? E amor com as pessoas que a gente ama. Porque se você não estiver bem, se você tiver com algum problema, você também vai ficar mais agressiva, você também não vai poder dar o teu melhor para aquela pessoa. E 99% das vezes, a mulher é muito mais doação. Ela se sente feliz em fazer outra pessoa feliz. Então, só que para isso ela precisa estar bem. Então, a mulher, ela precisa se olhar, precisa se cuidar sem culpa, sem ter alguém na frente. É a velha história da máscara do avião. Você não tem como colocar a máscara numa outra pessoa se você não colocar em você. Porque senão você se afunda e a pessoa também. Uma mensagem, né, que faz a gente refletir. E, doutora, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Foi um prazer receber você, uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto demais, você sabe disso. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? E quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, em especial a Louvelt Veículo, que é a nossa apoiadora, a Guia Saúde também, e falar para você, médico, que deseja participar do GuiaCast. Basta nos seguir nas redes sociais, no Instagram, GuiaCast Oficial, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você e te passar mais informações. Obrigada!